Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Recentemente eu tive uma conversa com dois amigos meus que também não visam casamento, filhos e família, né? Pelo menos aí no curto, no médio prazo, né? E a gente estava falando sobre o preço que muitos caras pagam por estar em relacionamentos sérios, por estar coabitando, né, e casando e tendo filhos. E esse é um erro muito comum de análise, tá? Que não só eu, tá? Mas todo mundo que tem um contato aí com algum material que mostra que os relacionamentos e a dinâmica, né? Não só de homem e mulher, mas das pessoas em si, ela é mais complexa do que as pessoas pintam aí em frasezinhas de Instagram, em manuais aí, sejam religiosos ou até mesmo daquilo que chamam de energia ou empatia e palavras bonitas que as pessoas usam aí para tentar explicar como todo mundo deve se comportar, né, que são muito mais gatilhos mentais ali de sensações anestésicas rápidas do que de fato, né, que vai produzir algum resultado, né, porque as relações humanas são complexas, né, a gente em tese vai estar bem com poucas pessoas aí, né, por isso que eu sou um cara bem descrente em democracia de grandes massas. E esses dois amigos meus, eles têm contato aqui com materiais aí, Red Pills, do YouTube, leram essa Ranalita, né? São caras aí que têm um grau de despertar aí acima da média, né? Ou seja, eles têm uma noção boa de como o baralho da vida corre aí, de como são as interações humanas, mais apurada do que a média das pessoas, tá? E quando eu faço essa crítica aí, falo a média das pessoas, o brasileiro médio, né? O homem brasileiro carente médio, ou sim, eu uso alguns, não só adjetivos, mas vocativos, expressões também para falar do brasileiro médio, né? Sim, algumas vezes vai ter um tom de escárnio, né? Pontual ali, só que o que me incomoda muito é como os caras eles não enxergam nada, né? Tanto que eu fiz o vídeo lá de zero noção de causa e efeito semana passada, né? Para tentar exemplificar isso aí. E a conversa que eu tive com esses dois amigos meus, a gente tava falando, né, de como tem muita mulher razoavelmente bonita, tá? E é o seguinte, aqui no meu canal já tem um tempo, tá? Só um parêntese aí, tá? O vídeo, ele tem que ser dado algumas voltas aí, porque senão as pessoas elas não entendem exatamente de quem eu tô falando, tá? Aqui no meu canal, via de regra, tá? Eu tô falando muito mais das relações que se dão com mulheres minimamente atraentes, tá? Mulheres muito feias, mulheres que não têm recurso nenhum para se cuidar nem nada, eu já falei, esse pessoal aí dos 20, 40% da base ali da pirâmide social do Brasil, aquilo que o Gessé Souza chama de ralé social, tá? Eles acabam casando entre eles, tá? Seja por motivo religioso ou porque não tem conhecimento nenhum de nada, tá? Então, assim, o pessoal bem periférico ali, que não tem beleza nenhuma ali, gordão com gordona, pessoal bem feião, eles acabam casando entre eles ali mesmo, né? Pessoal ali né, pentecostal, né? Isso eu já falei que acontece, então, e assim, aqui na comunidade também os homens não estão, na verdade, quase todos os homens, né? Eles não estão, que tem um mínimo de acesso a esse tipo de conteúdo, eles não estão interessados em mulheres muito feias, né? Então eu falo de medianas pra cima aqui, tá? Então assim, vocês podem excluir ali os 20, 40% da base social ali, tá? Por mais que eu tô recebendo cada vez mais comentários, e-mails aí, que falam que na periferia o negócio tá complicado também, que a hipergamia tá cantando, mas eu sempre vejo também que até mesmo nesses comentários e e-mails o pessoal tá falando mais das bonitinhas desses lugares aí, né? Ou das medianas pra cima, tá? Então não é ali das pessoas menos desejadas ali, aquelas pessoas que quase ninguém olha, mas que no Brasil, por questão tanto de religiosa quanto cultural, quanto da carência, né, acabam casando entre eles, tá? Então a gente tava falando, né, que tem muita mulher, agora, por isso que eu fiz esse parênteses, mulheres minimamente atraentes, tá? Eu não tô falando de Giga Stacy, nota 8, nota 9, blogueiras fitness, não. Tô falando mulheres ali nota 5,5, 6 pra cima, né, que não é sub 5 ali, né, que é uma boa parte das mulheres aí do Brasil, tá? Porque vocês sabem, né, que a Copa do Mundo tá sendo um belo exemplo disso aí, de mostrar como que não só no Brasil, mas no mundo todo, a beleza feminina é muito mais flexível que a masculina, né? Você vê aí torcidas aí, por exemplo, da Tunísia, algumas iranianas que estão indo no estádio também, até mesmo ali de véu dá pra ver, e até mesmo ali algumas torcidas europeias, você vê que os homens ali, a maioria é feio, enormezão, né? E um monte de mulher bonita. Então, assim, a beleza feminina, times asiáticos, também a Coreia do Sul, Japão, você vê que tem
as mulheres são minimamente atraentes ali, né? E os homens ali são repletos ali de traços neotênicos que não são chamativos, né? Então, assim, a beleza feminina é extremamente flexível, né? E para piorar a situação dos homens ainda, a nossa libido é uma coisa maluca, né? Então, os homens eles perdem muito, a natureza mudou a gente assim, né? O Coruja já explicou isso aí muito bem, né? E a comunidade no geral entende isso, né? Que as mulheres, a gente acha muito mais mulheres, pelo menos para uma noite só, atraentes, né? Do que elas acham os caras atraentes. Elas precisam muitas vezes negociar uma atração, nem que seja uma provisão emocional e um teatrinho ali, um jantar, alguma coisa do tipo, ao passo que os homens ali são meio Pac-Manzão ali, né? E acaba que a libido é um troço bem maluco mesmo. Então, assim, quando eu falo de mulheres minimamente atraentes, é um leque muito grande, tá? Ah, pode falar que tem maquiagem, tem filtro no Instagram? Tem, só que o nosso cérebro, você só consegue, sei que eu digo nós todos, né? Só conseguimos julgar e criticar isso aí quando a libido tá baixa ou quando a gente tá tranquilo. Quando a libido ataca, não tem, pode ser filtro, maquiagem, o que for, que ficar criticando isso aí, achar que é uma constante é puro golpe, tá? Então, assim, a gente tava falando que as mulheres minimamente atraentes, elas, muitas delas ali, algumas muito bonitas, elas estão namorando muitos caras medianos, né? E, obviamente, se você falar isso pra um Blue Pill, ele vai pegar e falar logo de cara. E alguns Red Pill que estão na rede também, tá? Alguns caras meio brabão, mas, enfim, o brasileiro médio fala, dinheiro, dinheiro, né? Tá, mas o Brasil é pobre. Não tem um homem com dinheiro pra todo mundo. Tem a maioria do dinheiro que tá concentrado na mão de boomer, esses velho cabeça branca, barrigudo, tiozão do Zap aí, né? Então, assim, não tem tanto cara, assim, de 20 a 40 anos ali, mediano, esses caras normalzão aí com grana, né? Então tem muita mulher que tá com esse tipo de cara aí, né? Tipo, a mulher é nota 7, 7,5, né? E o cara ali nota 5, 5,5, né? E alguns casos o cara até sub 5 ali, tá? Então uma coisa que nós aqui da comunidade a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? Mais ainda do que esse negócio que a libido é a nossa maior inimiga, e muitas vezes aquela mulher que a gente criticou, a gente daria tudo pra ter uma noite com ela ali, obviamente que depois que espelha o líquido fecundante você quer sumir, normal isso aí, tá? Quem nunca passou isso aí num motel que atira a primeira pedra, né? Mas uma coisa que é mais difícil ainda pra gente entender aqui fora da nossa bolha, tá? É que a maioria dos homens, eles não tem noção nenhuma do que é relacionamento, tá? Eles têm lapsos de red pill em mesa de boteco pra pegar e falar alguma coisa do profano feminino, do comportamento das mulheres, mas não sai disso aí. Então esses caras, eles fazem coisas ali que tá muito fora do nosso radar fazer, mas muito, muito, muito mesmo, entendeu? Que é ficar pagando jantares constantes ali para mulheres que muitas vezes ali não é tudo isso, né? Ou às vezes até ter uma beleza acima da média, mas que tá fazendo da vida do cara ali um inferno. Então acaba que é um negócio que nós que estamos aqui na comunidade não conseguimos entender que esses caras eles têm uma cabeça totalmente diferente da nossa. Assim, o default de fábrica desses caras, assim, o sistema operacional que roda no cérebro deles é completamente diferente dos nossos, mas completamente diferente mesmo. Para eles ali, a mulher é movida a alguns estímulos, eles têm aqueles lapsos de cafajestagem que eles falam que tem, mulher tem que saber controlar, tem hora que tem que ser carinhoso, aqueles caras que quer dar aula de sedução, né, e o cara, minha mulher é parceira, né, brasileiro adora contar a vantagem que ele é o alfa do relacionamento, mas assim, o que vocês vêem nas ruas aí é o cara tentando agradar o tempo todo, né, e a mulher sempre no celular, com bicão, sempre exigindo, o cara tem que ficar pagando um monte de viagem, e essa legião de workaholics que criou por aí, quase todos eles, tá? Eles têm uma namoradinha fixa ou são casados, tá? E aqueles que não são, quando consegue muita grana também, vai lá e a primeira mediana ali, a primeira guria ali, que tem um corpinho mais legal, os caras eles já acabam indo pra monogamia. Então já reparei isso aí, que esse fenômeno de workaholic, né? Levar aquilo que o Coruja fala de ser uma formiga operária muito bem vista, né? Muito bem desejado, o Raccoon chamava de gadão de alto valor, né? Geralmente o complementarianismo está embutido junto, tá? Dificilmente você vai ver um cara que é muito workaholic, que vai querer fazer muita grana, né? Que vai ficar na poligamia ou de monogamia temporária, ou que vai fazer uma vasectomia, né? Esses caras geralmente fazem isso aí para tentar conseguir a mulher mais bonita possível para constituir família, tá? Obviamente vai existir exceção para isso que eu tô falando, mas a regra, tá? Vocês podem observar, eu quero ver os comentários de vocês também, é que esses caras aí que geralmente estão nessa de tentar
vencer no capitalismo, eles quase sempre têm esse chipzinho aí do preciso ter uma esposa implantado neles. Né? Só vocês dizer, a maioria desses caras são ricos de internet, independente da área que for, tá? Sejam os que de fato produzem bons conteúdos, ou os picaretas, ou que vendem sonhos aí. Quase todos eles aí, são casados, têm filho, têm namorada, ou eles até têm uma fase ali de solteiro, que são desapegadão, mas logo sempre acaba arrumando alguma namorada, assim, é um negócio que é um clichêzão, eu comecei a reparar isso aí, assim, assim, como diz meu pai, né, cada enxadada é uma minhoca, né, então, assim, quase nunca falha, tá, eu vi um ou outro só que, assim, que é solteiro, né, que é desapegadão, então acaba que quase todos eles, o Ryan é uma exceção nisso aí, né, um cara que tá sempre quase solteiro aí, né, o Ryan dos Santos é uma exceção aí entre várias, tá, o Ryan que inclusive aqui sempre acompanha o canal, um abraço a ele inclusive. Mas se a gente descer um pouco desse nível do topo aí, olhar para a classe média do Brasil aí, né, que geralmente são são esses homens aí que estão tentando alcançar seu lugar ao sol, né, que estão namorando essas mulheres minimamente atraentes, tá? Vai ter um ou outro cara ali pobre que vai estar namorando esse tipo de guria. Geralmente esse cara vai ter que dar uma provisão muito alta ou vai ter que ter levado uma sorte quase de 1 em 1 milhão de ter nascido muito bonito, porém pobre no Brasil, que é muito raro de acontecer isso aí, né? Então assim, não vamos pegar isso, vamos pegar mais o que vocês vão ver no dia a dia aí, que é o cara de classe média ali que ganha de 5 a 15 mil por mês ali, né? E que tá com uma guria legal que eu digo de aparência, tá? Que tá com uma aparência nota 6 ali, a guria pra cima, né? Esses caras, eles estão ali fazendo coisas que pra gente aqui é inimaginável, tá? Esses caras, eles pagam parcela de financiamento um absurdo, eles fazem viagem fora de hora porque as mulheres querem apimentar o relacionamento, né? Eles inventam programas de casais, assim, que é umas coisas cafonas, programas de índio, um negócio chato pra caramba, assim, né? Esses caras, eles têm que abrir muitas vezes mão de alguns hobbies dele, de ver o jogo do time dele, de jogar o videogame dele, de assistir algum anime, alguma série que ele gosta, né? Esse cara, muitas vezes, ele quiser ficar lendo em casa numa sexta-noite, né? Um livro que ele tá interessado ali, ele não pode, porque sexta-noite é dia de sair com a patroa, né? Isso que em muitos casos acontece isso aí de gente que nem de casal que nem mora junto ainda, tá? Só de casal de namoro de longo prazo ali, que são aquelas monogamias tóxicas, né? Não aquelas monogamias temporárias que são funcionais, que eu já citei em alguns vídeos aí. Né? Então, assim, não adianta tentar entender isso, que esse era o cerne da conversa que eu tava tendo com esses dois amigos meus, né? Porque, assim, os caras, eles pegam, assim, e numa, assim, gasta 500, 600 reais num jantar, assim, num sabadão, né? Sendo que muitas vezes o cara não tem condição de dar uma arrebentada no orçamento dele, né? E a gente que é solteiro começa a fazer umas contas, até quem tem uma condição de vida melhor aí, né? Você começa a ver muita grana que acaba gastando pra ter um namoro, um casamento, mas esses caras, eles não estão nem aí. E aí eles entram nessa de querer trabalhar cada vez mais, de ser promovido e etc. Eles vão falar que é pra eles, que é ascensão social, etc. Mas é sempre aquela filosofia do Piton lá, né? Sempre em torno da perseguida lá. É um negócio assim que é uma loucura, né? É uma loucura. E assim, não adianta tentar entender a cabeça desses caras. Igual eu já falei muitas vezes pra vocês, tentar entender algumas coisas da cabeça de mulher, porque eu concordo, novamente citando o Coruja pela terceira vez aqui, de tão brilhante que ele é, não só porque ele é meu amigo, mas porque o conteúdo dele é incrível mesmo, né? Assim como o do Epifania também. É que homens e mulheres, eles são tão diferentes que às vezes eles vêm morar em planeta diferente. O Coruja não exagera quando ele fala isso, tá? Que assim, são sistemas operacionais tão diferentes de homem e mulher, e de homens Blue Pill que são bem gado do sistema, que tem essa mentalidade de workaholic, de família, de mulher parceira, pro cara minimamente desperto, não precisa nem ser um gênio igual um Raccoon, Kodama da vida, né? Já é totalmente diferente também. Então não adianta ficar tentando entender por que tem tanta mulher gata namorando cara mediano, sendo que muitas vezes você é um cara mais bonito que esses namorados dela. Por quê? Porque você não tá disposto a pagar o preço, né, do namoro. Você pode até ter grana, você pode até ganhar ali em cima da média, ganhar seus 10, 15, 20 conto por mês, tá ali no 5, 10% do topo de renda do Brasil, mas você não quer pagar o preço ali de ficar inventando viagemzinha com uma guria que você tá namorando faz pouco tempo, né? De ficar pagando um jantar de 500 reais ali todo final de semana. Tem cara que não vai querer pagar esse preço, daí o cara
cara muitas vezes ele vai servir a Zilli como um step de libido pra quando a libido da mulher ataca, né? Vai ser o cara que vai levar lá pra um motel, gastar 100, 150. De vez em quando o cara vai acabar, às vezes vai sair com uma guria mais gata, vai arriscar pagar um jantar, mas pra depois tentar ter alguma coisa depois. O Miguel do Atitude Alpha sempre explica muito bem se as intenções que o homem tem ao jantar. Acho que ele explica, ele destrincha muito bem esse assunto aí, né? A questão do tipo de atenção que você dá para receber aquilo que você quer em troca, né? Que a gente sabe que o homem quer em troca quando ele leva uma guria para jantar, né? O Miguel ele explica muito bem essa dinâmica aí. Acho que assim, ele entra bem profundo na psicologia por trás disso. Acho bem bacana a explicação do Miguel, né? E pra gente entrar na reta final do vídeo aqui então assim, o cara que ele é red pillado e obviamente que ele tem acessos a mulheres ali, seja por ter algum status, alguma beleza física, algo que vai chamar a atenção de mulheres minimamente atraentes, tá? Ou seja, mulher nota 5,5, 6 pra cima, né? De acordo com a nossa libido aí. Esses caras, assim, e eu me enquadro nisso aí, vai fazer algumas contas ali de custo-benefício, né? E o cara que tá disposto a namorar com ela, mesmo que ele seja um cara mediano de beleza, mas vai dar provisão emocional e material, ele não faz nenhum tipo de conta. O cara, ele vai entrando na loucura ali de financiamento, de viagem maluca, né? De festa de casamento de 100 mil reais, e se endivida e pede pro pai e pra mãe, né? Por quê? Porque pra esse cara a ordem natural da vida é casar, ter filho, e traição só acontece com os outros, divórcio é por falta de diálogo. O pessoal acredita em tudo essas porcariadas que eles veem no Instagram, né? Eles acreditam que é tudo uma questão de, tem que aprender a gostar, amor e admiração, assim, eles não têm uma análise mais fria aqui, que a monogamia é um negócio complicado, que depende muito mais da sorte do que qualquer outra coisa. O brasileiro tem horror à palavra sorte, né? Porque o brasileiro acha que tá no controle de tudo, né? E os caras, eles vão fazer isso aí. Então, assim, eu tô cansado de ver na academia mulher gata com cara mediano, né? E que eu sei que o cara não tem grana, né? Como eu disse, antigamente, né? Eu já tive essa fase também, que muito cara da rage ainda tá, é dinheiro, dinheiro. Não, mas daí você começa a ver, não tem tanto cara com dinheiro assim no Brasil, né? Não que esses caras vão ser pobres, não vai ter dinheiro pra nada, mas é um cara de classe média, né? Muitas vezes você vai ver que você tá numa condição de vida melhor que desse cara, só que esse cara, ele tá gastando o que ele tem, o que ele não tem pra manter um relacionamento ali. E na conversa de boteco com os amigos, ele diz que ele é o alfa, que a mulher come na mão dele ou coisa do tipo, ao passo que não, né? O cara é o namoradão, o maridão da patroa ali. Essa é a realidade que vocês vê, né? Que eu sei que vocês, não é que eu sou o dono da verdade, né? Eu sei que aqui o grau de concordância aqui no canal é altíssimo, né? Por quê? Porque eu tô pegando aquilo que eu tô sendo na realidade, tô falando e vocês estão falando, vocês estão vendo algo parecido também. Obviamente que vai existir exceção para tudo isso que eu tô falando, né? Vai ter cara ali de classe média mesmo, que a mulher vai ter, às vezes vai gostar dele, é um namoro que vem desde o colégio e tal, que os dois vão construir algo junto. Eu já conheci casais assim, que os dois economizam, os dois juntam dinheiro, os dois são parceiros, o casal parceiro. Só que a questão é que o casal parceiro, né, que é vendido aí no Instagram, da parceria, de comer pizza, jogar videogame, treinar junto, né, é raríssimo, né? Ele não é você não depende de meritocracia, de esforço para você ter uma compatibilidade, uma afinidade legal com uma namorada, com uma esposa. Depende de sorte, entendeu? É sorte, entendeu? As pessoas, elas têm que começar a aceitar, não é porque eu não tô querendo impor a minha visão, teoria do caos e de efeito borboleta aqui pra ninguém. A questão é que se eu estivesse errado, não ia ter tanto divórcio assim. Ou todo mundo é incompetente, ou a sorte influencia muito mais do que as pessoas acham que influencia. E de fato ela influencia. Então, assim, aí esses caras, eles não têm nem noção disso, eles acham que tá tudo sob controle. Aí vocês têm aí 30, 40% de divórcio, e dos 60% que sobra de relacionamento com divorcia, essa belezura que vocês vêem na rua aí com a mulher com um bicão na cara do celular toda hora. Se sobrar 5, 10% de casal funcional ali, é muito. Então, para entrar na reta final do vídeo aí, entenda que depois que você tem algum acesso de conteúdo a Alita, Raccoon, né, a Red Pill em geral, Rolo Tomassi, você nunca mais vai ver as coisas da maneira como elas são, tá? Você vai começar a fazer conta para tudo, não só conta financeira. Muitas vezes você vai ter uma condição financeira da média, uma conta de custo-benefício, né? Você vai estar mais preparado para perder a qualquer hora, né? Você vai saber que muitas coisas têm prazo de validade, vai entender que a afinidade e compatibilidade é muito difícil, existe, mas é difícil, depende muito mais de aleatoriedade, causa e sorte, azar do que qualquer outra coisa, né? E que a esmagadora maioria dos caras que você vê que são caras normes, com mulheres mais bonitas, né? Ou que não são tão bonitas, mas são mais bonitas que eles, né? Porque esses caras, eles estão pagando preços que vocês não vão conseguir pagar
pra quase nenhuma mulher. Teria que ser assim a Giga Stacy intelectual, a custom, né, que o Raccoon falava, a mulher dos sonhos de vocês, pra vocês fazer algo parecido que também muito dificilmente vai aparecer, mesmo que você seja um Giga Shed, né? Porque geralmente Sheds e Giga Sheds também não gostam muito de monogamia. É melhor ficar no rodízio ali. Para um homem é interessante esse tipo de vida, por mais que alguns conservadores, alguns caras aí vão vir com um corpo e falar que não é, tá? Esses caras querem falar que muitos caras aí que têm acesso ilimitado a Stacy medianas aí, que esses caras são mais infelizes do que o maridão médio brasileiro, né? Tem corpo para tudo, ok, né? Cada um com seus corpos, tá? Então, para finalizar de vez aí, tá? Entenda que o sistema operacional da cabeça desses caras aí que pagam jantares e fazem tudo para a mulher, que vivem aí em função de trabalhar, 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 conquistar patrimônio, financiamento, aumentar a casa e não sei o que, né? Esses caras, eles têm uma visão de mundo totalmente diferente, não adianta tentar entender eles, tá? E que as mulheres, assim, elas acabam até aceitando esses caras, né? Muito, quase todos eles vão ser prêmio de consolação, né? E tem que aproveitar as que estão solteiras mesmo, entendeu? As que der oportunidade, porque para ali, para uma noite, para uma monogamia rápida, temporária ali de cada um na tua casa, é a visão que eu tenho, tá? Nisso aí já coloco a minha opinião pessoal disso aí, que é o melhor jeito hoje do cara red pilado solteiro viver, né? Que foi o jeito que até o último vídeo que eu fiz da números matemáticos da sociedade líquida, e é isso aí, pessoal. Beleza? Um forte abraço a todos.